Nós saudamos a todos aqueles que estão ligadinhos conosco nesta programação, a Bíblia e a família, com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nossa edição deste programa que tem trazido muitos benefícios a famílias inteiras, muitas famílias têm sido beneficiadas, e temos o privilégio de receber o pastor Jefferson Luiz. O pastor Jefferson Luiz, para quem não sabe, ele é pastor que trabalha na Assembleia de Deus ali em Presidente Prudentes. Deus tem o abençoado, ele tem se destacado no ministério com família, com um enfoque no ensino, na exposição de ensinos que tem sido muito edificante para a Igreja do Senhor ali. E também ele faz parte da diretoria da Igreja do Senhor ali naquela cidade e tem sido um pastor, um ministro muito abençoado por Deus. E também, para quem não sabe, Jefferson Luiz, ele é natural daqui, do estado da Paraíba, trabalhou muito tempo na Igreja do Senhor ali em Patos, no Alto Sertão da Paraíba, e hoje encontra-se em Presidente Prudente, São Paulo. E para nós é um privilégio muito grande receber o servo de Deus para nos transmitir uma palavra direcionada à família nesta programação, a Bíblia e a família. Então, pastor Jefferson, gostaria que você iniciasse assim, dando a sua palavra inicial, a sua saudação, o seu privilégio também de estar aqui na sua terra. Deus abençoe, pastor Djalma. Para mim é muita alegria, satisfação em estar aqui participando deste programa, a Bíblia e a família. Trabalho muito importante para trazer, através da palavra de Deus, instruções para o crescimento, desenvolvimento saudável, espiritual, emocional, físico da família. Muito importante. Deus abençoe. Fomos aqui, estivemos aqui morando na cidade de Patos, cooperando ali na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Patos, na Paraíba, e estamos hoje cooperando ali com os nossos irmãos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Presidente Prudente. O meu pastor, pastor Samuel Padilha, pastor presidente daquele grande campo, tem sido uma bênção na minha vida, e pela graça e misericórdia de Deus estamos ali ao seu lado, também trazendo, fazendo ou promovendo o reino de Deus naquela região. E é um prazer estar com o senhor nesta noite aqui, com você, meu querido irmão que está aí nos assistindo. Deus abençoe. Então, você já sentiu que o programa desta noite será um programa diferenciado. Nós gostaríamos de ouvir uma exposição pelo pastor Jefferson de alguns assuntos. E o primeiro assunto seria sobre o papel do homem como líder no lar, evidentemente à luz da Escritura, da Bíblia Sagrada, a Bíblia que nós, Jefferson, nós sempre consideramos a Bíblia como o manual da família. E sabemos, é evidente que é bem visível que há uma crise da liderança masculina na família, no meio da família, nesse tempo moderno que nós estamos vivendo. Então, o que a Bíblia diz? Discorra o que a Bíblia traz sobre o papel do homem como líder na família. Pois bem, pastor Djalma, é um tema muito importante para os dias de hoje, esse tempo pós-moderno, onde realmente há uma crise de liderança no sentido geral, não só na família, mas em outras áreas, segmentos da sociedade. E nada mais importante, que fundamental é partirmos do princípio bíblico.
A Bíblia, para nós, os cristãos, é o manual de Deus. Nós compramos aparelhos domésticos, eletrônicos, enfim, para o nosso uso, e acompanhado desse aparelho vem o manual de instrução. E precisamos ler o manual para que venhamos usar de forma correta. Quando não lemos o manual, corremos o risco de não usar aquela ferramenta que é boa, que é útil, porém, de forma errada ou no tempo errado, podemos trazer prejuízo para nós, como também para aquelas pessoas que estão ali junto conosco. Diante disso, há importância de ler o manual antes de usarmos determinada ferramenta. Agora, com certeza, pastor Djalma, poucos de nós lemos o manual. Então, seria muito bom, já que nós falamos, enfatizamos o manual, a Bíblia, como manual de Deus para a família, seria muito bom também lermos um texto, não é? Texto da palavra. Um texto da palavra, principalmente o livro da criação, o livro do Gênesis. Então, o pastor Jefferson certamente vai ler um texto básico para que ele discorra sobre esse assunto de tamanha importância, a gente vê a ausência da liderança masculina na família. Pois bem, vamos ler o manual. Então precisamos ler o manual. Como deve ser, como deve se portar o homem no desenvolvimento da sua liderança, da liderança masculina na família. Manual. Quando lemos o manual, com certeza estaremos desenvolvendo bem o que Deus deixou para o homem. E eu quero tomar posse aí, aqui neste momento, do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, onde encontramos nos seus primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, a criação do homem, criação dos céus, da terra, Deus preenchendo, e veio a criação do homem e a sua responsabilidade, do homem e da mulher, e as suas responsabilidades, a sua missão, a missão de cada um. E aí eu quero tomar posse desse texto, capítulo 2, versículo 15. Esse texto fala bem alto ao meu coração. E diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Em outra versão diz: então o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Primeiro momento, primeiro ponto que eu quero discorrer aqui é que para que o homem desenvolva a sua liderança masculina, a sua liderança de acordo com a palavra, é saber quem ele é, qual o seu chamado, qual a sua missão. Há um livro chamado Homens de Verdade. Ele apresenta 4 coisas essenciais sobre o homem, tendo como base o capítulo 2. Primeiro, quem ele é, onde está, o que é e como deve cumprir a sua vocação. Precisamos descobrir isto, entender, para que assim venhamos colocar em prática o que Deus deixou no seu manual para o homem. Então, diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo, pastor. Então, cultivar e guardar o jardim. Quem é jardineiro, quem tem essa habilidade de jardinagem, sabe a importância dos dois. Não é só cultivar,
mas também guardar. Não é só guardar, é cultivar e guardar. Não é só um, Deus disse, é os dois. Você tem que cultivar e ao mesmo tempo tem que guardar o que você está cultivando. Cultivar, o que é cultivar? Cultivar é fazer com que as coisas cresçam. Guardar, proteger, sustentar o progresso, defender, vigiar, cuidar e também manter. Então, precisamos conhecer isso, entender qual é o nosso papel, qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão. E nesta noite, você está aí aprendendo, nós estamos aprendendo juntos, que Deus nos criou e nos colocou no jardim do Éden e colocou na família para cultivar e guardar. Isso é importante para que haja o desenvolvimento de uma liderança saudável na família. Sem a palavra de Deus, se não lermos o manual, entendo que os desafios estão aí, estão bem perto de nós. Mas eu entendo também que muitos estão deixando de cumprir o seu papel de liderança masculina na família, porque não está lendo o manual de Deus. E aí temos vários papéis, né? O homem deixa de cumprir o seu papel e passa a ser o homem, né? Menino, né? Um dia eu estava olhando, né, no meu Instagram uma postagem de um pastor, e ele colocou em sua postagem um homem no colo da sua mulher. Então, muitos estão se comportando, perdendo o seu papel, perdendo a liderança no lar e se colocando e se portando como criança. E a esposa precisa carregá-lo. Mas nesta noite você está aprendendo com a palavra de Deus. Deus criou o homem para cultivar e guardar. Que papel importante, que missão abençoada que Deus deu ao homem quando o colocou no jardim do Éden. E esta missão, ela ainda percorre, ela ainda é verdadeira, é viva e é necessária para um desenvolvimento, ou para o desenvolvimento de uma liderança que promova saúde na família. Quer dizer que você, à luz da Bíblia, você entende que no capítulo 1 e o capítulo 2, que foi exatamente o projeto original de Deus, antes do homem fugir ou transgredir, quer dizer que o homem, ele assumia a liderança. O homem. Mas logo no capítulo 3, ele já perde a liderança. É assim que você, à luz da Bíblia, é assim que a Bíblia relata? Ele perdeu a liderança? No capítulo 3 a gente vê quando a serpente ela entra e conversa. E no texto que nós lemos aqui no capítulo 3, nós entendemos que Adão não estava distante de Eva. Ele estava próximo de Eva quando a serpente começou a conversar. E simplesmente aí Adão deixou de cumprir justamente o mandamento que Deus deu a ele. A tarefa que Deus deu a ele. Olha, Adão, você vai cuidar do jardim, você vai cultivar, mas não só cultivar e guardar. Quer dizer que o homem começou a falhar aí, a ponto de depois transferir responsabilidade para... Perfeitamente. Quando o homem, ele ouviu a serpente e ficou em silêncio, ele silenciou diante do ataque da serpente.
a mulher, a sua esposa, aquela que Deus criou para ser a sua companheira, a disjuntora. E quando Deus o chamou à responsabilidade, quando houve a conversa com Deus, ele não assumiu a responsabilidade, ele transferiu a culpa. E aí já começa a ter os desencontros na família. A primeira discórdia da família, o homem deixou de, já falhou em ter ficado em silêncio. E agora falha no momento em que Deus chama a responsabilidade. Ele transfere a culpa. A culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deste. E aí já nasce a primeira discórdia. Então, e o que a Bíblia traz? O que a Bíblia traz para recuperar essa liderança perdida do homem? A liderança perdida do homem no Éden, que devido ao pecado, ela acontece quando o homem abre o seu coração para que Jesus entre nele, para que Jesus traga de volta o que foi perdido no Éden, a comunhão com Deus. Quando o homem abre o seu coração, porque Cristo veio para trazer o Éden perdido no coração, para o coração do homem. Ele veio para que o homem fosse novamente restaurado, a imagem e semelhança de Deus fosse novamente restaurada. A presença de Cristo no homem restaura novamente a missão que o homem deixou lá no Éden. Então não há uma restauração da verdadeira liderança masculina na família se primeiramente não houver uma restauração realizada por Cristo Jesus. Quando o homem confessa os seus pecados, busca o perdão em Cristo, Cristo vem e faz nele morada. A partir daí, deste momento, começa uma nova vida. O Éden começa a ser restaurado. E aí ele passa não mais viver segundo o mundo, mas um homem segundo Cristo. É o homem Cristo. Como disse Paulo em sua carta, não vivo mais eu não sou mais dono de mim. Agora Cristo vive em mim. Como disse Paulo na sua carta aos Coríntios, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora é um novo tempo, uma nova vida. Vida esta que é dominada pela presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalha em nós para que venhamos ser cada dia mais parecidos com Jesus, através da ação do Espírito Santo, do fruto do Espírito, mais seremos parecidos com Jesus, e em sendo mais parecidos com Jesus, desenvolveremos uma liderança segundo Deus. Quer dizer que essa liderança, pelo que você falou, é uma liderança assim, progressiva, mas parece-me que nós estamos vendo assim um regresso, em vez de um progresso, é um regresso. Isso, será que não é um dos sinais dos tempos finais que antecedem a volta de Jesus? Sim? Eu creio, pastor Djalma, que o pecado ele tem se multiplicado. Está escrito isso lá em Mateus, quando Jesus disse: por multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriando, vai se perdendo. O pecado ele tem se multiplicado. Cada dia mais o inimigo ele tem das famílias, ele tem usado de todas as suas armas, com todas as suas armas, para que o homem cada dia se afaste de Deus. É o que aconteceu no Éden. Quando
a serpente conversou com Eva, ele foi justamente no ponto importante, fazer com que a mulher desacreditasse na palavra de Deus. Quando você lê o capítulo 3, você vai identificar que quando a serpente começou a conversar com Eva, ele disse assim: olha que coisa interessante, ora a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele iniciou trazendo dúvida à mente da mulher. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A resposta da mulher já foi uma resposta que realmente não foi o que Deus falou para ela. Já foi distorcida. Na dúvida veio a distorção. E aí a serpente deu um ataque final. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, o que Deus disse não é verdade. Então até hoje a serpente continua trabalhando, dizendo: o que está na Bíblia não é verdade. E aí a mulher procurou. E aí eles, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Em outras palavras, vocês, o que Deus falou não é verdade. O que Ele quer é que vocês sejam totalmente dependentes. E vocês não precisam dele. Vocês podem fazer de acordo com o que vocês acham, o que vocês pensam. E aí veio o prejuízo, o pecado entrou. Então, até hoje, infelizmente, nós estamos vendo o inimigo trabalhando para que as famílias se afastem da palavra. Do plano de Deus, do plano original. Do mapa, do manual, porque o inimigo sabe que quando o homem se afasta do manual, ele está dizendo: eu não quero Deus na minha vida, eu não quero o que Deus tem feito, eu quero andar com meus próprios pés, eu quero fazer a minha vontade. E aí o prejuízo é o que nós vemos no discorrer, na narrativa da queda, onde houve a discórdia, houve as consequências para o homem, para a mulher, para o casal. Perderam o Éden. Mas nesta noite, quero dizer a você, Cristo veio para restaurar o Éden no coração do homem, da mulher, no seio da família. Muito bem. E não sei se você detectou nesta passagem bíblica de que a mulher, o orgulho, não é? Porque quando a mulher ouviu da serpente que Deus não queria que ela comesse da árvore que estava no meio do jardim, porque no momento que se ela comesse, ela ia ficar igual a Deus. Será que não se detecta aí um orgulho da mulher querendo ser igual a Deus? Não ser igual a Deus aqui era que eu acredito, vendo o texto, eu entendo que quer dizer que eles tinham a direção, se não precisavam de Deus. Sim. Ser igual a Deus, então vocês podem tomar as próprias decisões do que é certo e o que é errado. Não queria depender de Deus. Não queria depender de Deus. Sim. Vocês não precisam depender de Deus. Então a serpente justamente trabalhou para que a mulher desvinculasse, se tornasse independente. E não é assim que os homens querem hoje. O homem sem Cristo, ele quer viver independente de Deus.
O inimigo tem trabalhado. Quando nós vemos Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, o ataque do inimigo a Jesus foi justamente fazer com que o Adão, segundo Adão, também desvinculasse, se tornasse independente, não aceitasse o projeto de Deus em sua vida. Então, o ataque continua sendo hoje. O inimigo tem tentado através dos meios de comunicação, através das suas várias armas, que às vezes, por falta da leitura, por falta do discernimento espiritual, pela palavra de Deus, muitas famílias não têm detectado as armas, as artimanhas que o inimigo tem usado para fazer com que a família se afaste de Deus e ande segundo os seus próprios pensamentos e o seu próprio querer, a sua vontade. E aí o prejuízo é o que nós estamos vendo hoje em todo o mundo. Mas, repito dizendo, Cristo veio para restaurar o projeto original, lá no Éden. Então, queridos, eu quero dizer a você nesta noite, há uma necessidade de que do homem restaurar o seu papel, a sua missão na família, que é de cultivar e guardar. E você pode perguntar, mas como o homem cultiva e guarda a sua família? Primeiro, o homem cultiva e guarda a sua família quando ele ora pela família, quando ele é um intercessor pela família. Aí vem a memória, livro de Jó. Quando você estuda, lê o livro de Jó, diz o capítulo 2 de Jó. Vamos ler aqui para trazer a memória, não lermos errado. Capítulo 1. Diz que o Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Este homem sincero, reto e temente a Deus, essas características, e desviava-se do mal, estava explícito também no homem intercessor que Jó era em relação à sua família. Disse aqui que os seus filhos, versículo 3, 4, iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Ou seja, os filhos eram unidos, todo dia um ia para a casa do outro fazer festa. Que família linda! E dizia, enviava e convidavam as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Olha que parte importante. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era um homem temente, um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E esta característica era explícita no homem intercessor. Ele se levantava pela madrugada e oferecia sacrifícios ao Senhor. E dizia, porque meus filhos podem ter pecado contra Deus no seu coração. Então, o homem cultiva e guarda, a sua família a partir da intercessão. Um homem intercessor é necessário. Diz que ele fazia continuamente, todos os dias Jó estava intercedendo.
Jó estava orando, sacrificando, pedindo perdão a Deus pelos seus filhos. Amados irmãos, homens de Deus, levante-se. Em tempos difíceis que estamos vivendo, há uma necessidade urgente de homens intercessores pela sua família. Interceda, levante-se. Não é um dia, nem 2 dias, um dia sim, um dia não, mas continuamente. Cultive e guarde a sua família. Ela é o jardim do Éden na sua vida, através da intercessão. Seja um intercessor da sua família. Também, querido, o homem que cultiva e guarda a sua família. Como é que eu desenvolvo, pastor? É o homem que ama a sua esposa. Paulo disse lá em Efésios que o marido, diz assim no capítulo 5, versículo 25, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ame a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja. Se entregou, mas também cuidou. Cristo se entregou e até hoje cuida de sua igreja. Então você entregue. Como isso acontece? Quando você é o melhor amigo de sua esposa, quando você passa algum tempo com ela, quando você sai junto com ela, quando você se concentra nela, quando você é um bom ouvinte, quando você renova sempre as promessas. Amado irmão, querido irmão, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E também, pastor Djalma, o homem guarda, também o homem cultiva e guarda no jardim, cumpre o seu papel, a missão, quando ele lidera a sua família e seu lar. E não é uma liderança de castigo, uma liderança autoritária, mas uma liderança segundo Jesus. E a liderança segundo Jesus é uma liderança serva. Uma liderança responsável também. Responsável. Sim, também. Ser líder é servo. Quando o homem começa a perder o seu papel, de líder servo, ele parte para o machismo. Me lembrei agora de uma frase em um dos livros que li, e disse que aquele que não serve, aquele que não serve, também não serve para ser um líder. Perfeito. O líder que não serve não pode ser um líder, verdadeiro líder, não é? E o líder servo, hoje estamos precisando de homens de Deus que sejam líder servo na sua família. Uma liderança de servir. Esse é o grande desafio, né? Uma liderança segundo Jesus. Segundo Jesus. Segundo Jesus. Nós temos o maior exemplo de líder servo, Jesus. É um grande desafio ser líder e ao mesmo tempo ser servo. É um grande desafio. Jim George diz assim: a família cristã está sob ataque das forças malignas. Os casamentos cristãos desmoronam em índices alarmantes. Os filhos de lares cristãos não estão recebendo de seus pais a educação e o exemplo adequados. E segundo ele, diz que o principal responsável por esse trágico quadro é o marido e pai, porque não está assumindo a função que Deus lhe entregou. Líder servo, o verdadeiro líder espiritual. E aí precisamos buscar resgatar isto neste presente século, neste mundo pós-moderno. E isso acontece como, pastor? Através do homem sentar com a sua família,
como sacerdote, como aquele que está intercedendo pelos seus filhos, mas também acompanhado da intercessão, o ensino da palavra de Deus. Foi a missão que Deus deu aos homens de Israel: olha, vocês devem ensinar os seus filhos a lei, os mandamentos, quando entrar na terra de Canaã. E este princípio do ensino da palavra é fundamental, é a base. É a base. Porque Jesus disse no capítulo 7 de São Mateus, disse que quando o homem que ouve a sua palavra e a pratica, ele compara este homem ao construtor que constrói a sua casa sobre a rocha. A necessidade do homem, nos dias atuais, neste tempo, de ensinar, de ser um líder servo. Líder servo é aquele que ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Lê a palavra de Deus, entende e explica o verdadeiro sentido do texto. Eu me lembro que esses dias minha filha chegou para mim, pastor Djalma, e disse assim: pai, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. E levantou uma dúvida sobre o batismo no Espírito Santo. E aí eu tive a alegria, a satisfação de tirar a dúvida que estava invadindo o seu coração sobre este tema. E com a palavra de Deus eu fui tirando as dúvidas. Isso é um prazer para mim, não porque sou pastor, mas eu me senti o pastor verdadeiro da minha família. Eu tenho incentivado os irmãos: seja o pastor da sua família. O pastoreio de Jesus na família inicia-se quando eu desempenho o papel, a missão que Deus me deu de ser o pastor, o líder servo da família. Em resumo, é cuidar e cultivar. Cuidar e cultivar. Isso é necessário. Incentive o crescimento espiritual de sua esposa. Proteja a sua esposa. Transmita o amor de Deus aos seus filhos. Fale do amor de Deus aos filhos. Influencie seus filhos, indo para a igreja com eles. Família, vamos para a igreja. Mostre-os a importância da palavra, a importância da igreja no desenvolvimento da família. Cresçam juntos, passe mais tempo com seus filhos, dia e noite, ensine a palavra de Deus. Mostre a eles o caminho certo, como vencer, como eles venceram as dificuldades da vida, como o homem, como o jovem, né, ser o verdadeiro homem, como a menina ser a verdadeira mulher. Isso é importante, a palavra de Deus, porque o mundo está ensinando as suas formas. E uma das formas, não, mas temos que combater. Sim, mas uma das formas que combatemos é quando em casa ensinamos a palavra de Deus e não transferimos e não terceirizamos. Deus não aceita, Deus não se agrada quando a família terceiriza o que Deus deixou para ela fazer. Quando o homem terceiriza o que Deus deixou para ele fazer. Então, querido, nesta noite, a partir de hoje, volte, resgate, assuma a liderança, o papel, a missão que Deus te deu, a missão de ser líder, servo da sua família. Bem, Jefferson, recentemente acho que você também leu aquele livro que diz que precisamos ver homens mais parecidos com Jesus, né? Mais parecidos com Jesus. E quando eu me deparo com esta frase, esse título até do livro,
vem logo à mente o capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus traz aquele exemplo tão lindo e nos incentiva, até nos ordena, porque sua palavra é uma ordem para nós, dizendo: assim como eu fiz, vocês façam também. E às vezes essa onda de feminismo, machismo, está invadindo a sociedade e às vezes fica batendo na porta da igreja, diferente dos ensinamentos de Jesus. De Jesus, perfeitamente. Quando a falta de um, o aparecimento do outro e o exagero de um, né? Nós vemos isto. Quando a verdadeira liderança não é desenvolvida, desempenhada pelo homem, corremos o risco do extremismo, o machismo e o feminismo. E o senhor citou aí João capítulo 13, mas se nós olharmos o 13, 14, 15, 16 e 17, eu quero que você leia em casa, pode estar lendo depois, você vai descobrir ali, né, lições importantes deixadas pelo Mestre, para que possamos desenvolver a verdadeira liderança, desenvolver o verdadeiro papel do homem. Primeiro, como líder servo, capítulo 13. No capítulo 14, vemos Jesus renovando as promessas, trazendo promessas aos corações aflitos. No capítulo 15, os ensinamentos de Jesus para como eles deveriam se portar, o que eles deveriam ser quando ele partisse. Capítulo 16, a continuidade. E no capítulo 17, vemos Jesus como intercessor, intercedendo pelos discípulos. Então aí está, você pode estar aí lendo e anotando, você vai descobrir. Eu quero saber qual é o meu papel. Capítulo 13 ao capítulo 17 de João, você vai descobrir a sua missão. E aí vai resgatar, pedir ajuda ao Espírito Santo. Ajuda-me, resgata em mim. Capítulo 13, 14, 15 e 16 e 17. Resgata, faz-me, construa em mim, no meu coração, uma liderança, um homem parecido com Jesus. Aleluia. Muito bem. Quer dizer que no seu entendimento, à luz da Bíblia, é que o homem, o ser humano, ele está nesse processo, né, de restauração daquilo que foi perdido, não é? A identidade, ou seja, a identidade de líder. Nós vivemos hoje uma crise de identidade, não é? E nessa área também o homem está em crise. Crise de liderança, e isso tem promovido, né, como consequências, prejuízos. Prejuízos da economia, prejuízos na condução do país, né? E com certeza isso chega até a família. Mas em Cristo, Cristo em nós, esperança. A esperança da glória. A restauração só acontece quando o homem tem Cristo em sua vida. É dirigido por Cristo. É um seguidor, como disse Jesus: deixem tudo e me sigam. Isso quer dizer, renuncie e deixe que eu seja o seu Senhor. Sigam os meus ensinamentos. E através da ação do Espírito Santo, a restauração acontece de forma progressiva. Progressiva. Na vida do homem. E aí vai sendo restaurado de forma contínua, não é? É contínua, progressiva, contínua. Cada dia mais parecido com Jesus. Cada vez que eu pareço mais com Jesus, mais... Quer dizer que até chegar à estatura de Cristo. De Cristo, do homem perfeito. Homem perfeito. Que acontecerá na consumação, quando realmente o Éden vai ser restaurado na terra. De forma completa. Eu creio que atingimos assim o objetivo, né?
os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, entenderam o plano original de Deus tanto para o homem como líder, como cabeça, não é? Cabeça, fala de liderança, como também para a mulher também como há um papel corpo, muito né? importante como a disjuntora. Estaria ao lado, né? Não para ser machucada, não para ser depreciada, mas para ser amada, como Cristo até amou. Porque se a mulher fosse feita para ser machucada pelo homem, Deus teria tirado a mulher dos pés, não é? Uma parte dos pés, mas Deus tirou exatamente próximo, no lado, próximo ao coração, para ser amada, para ser ajudada e ser. Eu sempre tenho um exemplo, assim, eu coloco essa ilustração, né? Quando o avião ele tem um piloto e um copiloto, né? E a família é este avião, tem que ter o piloto e o copiloto, os dois juntos, dá certo, cada um entendendo o seu papel segundo a Bíblia. Muito bem. Eu acredito que este assunto sobre a liderança do homem, nós, homens, temos muito que melhorar. Temos. Não é? É um corinho que nós cantamos sempre, que é sempre melhorando, porque o manual está aí. Deus deixou o manual, não é? Mas será que somente o manual, só ler o manual, uma boa prática? Porque tem gente que lê o manual, mas não pratica, não usa. O manual, ele só é eficiente quando praticamos. Só ler, ele não traz nenhum efeito positivo, né? E que bom que sempre melhorando, né? Graças a Deus que temos as oportunidades. Quando falhamos, o Espírito Santo nos ajuda, nos levanta e continuamos de novo, vamos melhorar cada dia. Ai de nós se não tivesse a oportunidade de melhorar todos os dias. Por isso que a igreja do Senhor aqui, na cidade de Santa Rita, na Paraíba, ela tem tomado a iniciativa desta programação direcionada à família, para que tenhamos famílias fortes, não é? Porque existe uma frase muito bonita dizendo que famílias fortes, igrejas fortes. Igrejas fortes. Família, eu digo, mas famílias fortes, sociedade forte. Exatamente. Né? Então, igreja famílias fortes, país forte. E o homem, Deus estabeleceu o papel do homem como líder para cuidar, como você falou, cultivar o jardim chamado a sua família. Porque estás abatido, tão cansado e deprimido nessa vida, meu irmão? Já pensaste em desistir, pois não podes resistir essa dor no coração. Pare agora um só momento, vai buscar a Deus no templo e o mal vai se extinguir. É o mesmo Deus de amor, seu poder jamais falhou. Ele cuidará de ti. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Ele ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Ele ainda é o mesmo Deus. Porque vives lamentando, sem alento caminhando, e não queres te alegrar. Porque
porque vives a dizer que melhor será morrer e não mais sofrendo estar. Não esqueça, irmão querido, que Deus está contigo, Ele lutará por ti. O teu pranto há de cessar, porque Deus vai operar. Ó, que paz irás sentir. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Ele ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Ele ainda é o mesmo Deus. Pastor Jefferson, nós gostaríamos de que você, como pastor, como um ministro que tem se dedicado ao ensino da família, você tem consciência de que tem sido assim um líder servo, como pai, como esposo, fale alguma coisa das suas experiências nesta área tão delicada. Todos nós somos falhos, somos humanos, não é? Temos nossos pontos, né, fracos como seres humanos, mas você tem, como é que você não é difícil, não é fácil se avaliar, mas fale alguma coisa. Eu acredito que quem deve fazer essa melhor avaliação é a esposa e os filhos, né? Verdade. Isso não é fácil. Eu acredito que tenho convicção de que Deus, pela sua rica misericórdia, sua graça, Ele tem nos abençoado, nos ajudado a cumprir. Não é fácil, mas Deus tem nos dado essa oportunidade, né, de desenvolver, e tenho procurado, através da oração, do estudo da palavra, pastorear a minha família. Eu tenho, sim, alguns, eu me lembro de quando o meu filho, ele não passou muito bem um dia e foi preciso levar ao posto de saúde, e ele voltando, né, depois de algumas horas, ele foi medicado, voltou e foi se deitar, e depois de algum tempo ele chegou até mim e disse: pai, eu não estou bem, não melhorei, não fiquei bem, e eu queria que o senhor orasse por mim, me ungisse. Isso me chamou a atenção, e imediatamente eu peguei o óleo da unção, orei por ele, ungi, e ele voltou ao seu quarto, e algum tempo depois ele volta e foi até ali preparar uma alimentação, né? Foi preparar um lanche para se alimentar. E eu cheguei e disse: e aí, o que está acontecendo? Ele disse: estou bem, estou querendo me alimentar. E diante daquilo me chamou a atenção a necessidade de orarmos, né? Como eu falei, ser intercessor. Os filhos precisam ver no pai um verdadeiro intercessor. Isso me chamou a atenção. Quantos filhos você lembra assim? Hoje eu tenho, graças a Deus, sou bem casado, né? A minha esposa é Rosângela e temos 3 filhos, somos casados há 29 anos. Temos 2 homens e uma mulher, um já é casado. Tenho ensinado a ele, né? Continuo ensinando quando necessário. Às vezes ele liga: pai, eu preciso de oração, eu oro. A minha filha também, que hoje eu moro aqui na Paraíba, na cidade de João Pessoa, e liga: pai, eu preciso de oração. E estou orando, eu oro por telefone com ela.
Isso é muito importante. Então, graças a Deus, a minha família é uma família abençoada, uma família linda, maravilhosa. Amo todos. E a minha esposa é uma verdadeira adjuntora, né? Mulher sábia, né? E eu sei que muitos processos aconteceram na minha vida na formação, né, do verdadeiro homem de Deus. E eu grato a Deus porque sempre tive a oportunidade de cada dia melhorar. Você falou que tem já um filho casado. Você tem orado para que Deus lhe ajude ou lhe prepare para ser muito em breve o avô? Com certeza. Tão jovem. Eu orava por ele, para Jesus dar uma esposa abençoada, né? Ser feliz no casamento, na escolha. E como estou orando desde já pelos demais, a filha, né, e o caçula, Jesus abençoa eles também nessa área. E tenho orado para que Deus nos dê sabedoria, tanto a mim como a minha esposa, para sermos avós, né? Que é outro estudo maravilhoso, como ser avô e avó, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis nessa área também e precisamos aprender. E desde já eu já oro, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria na condução da família, né? E aí vem o papel do avô e da avó. É interessante que dizem que quando a pessoa passa a ser avô ou avó, e tudo se renova, não é? E eu creio que é uma renovação também desta liderança no lar, não é? Porque há uma influência, não é? No líder também, o líder que já é avô, sobre os netos. É uma linha muito fina, né? É você exercer o papel, a influência da liderança como avô, como avó, que não venha trazer prejuízos na criação dos filhos, de seus filhos. Isso é fundamental, é uma linha muito fina e que precisamos buscar de Deus sabedoria, discernimento, inteligência espiritual, para que venhamos desenvolver a liderança como avós. É um privilégio, não é? É um grande privilégio, não é? Que você considera, e eu concordo plenamente desse privilégio, não é? Para quem não sabe, o Jefferson é meu sobrinho, não é? Meu sobrinho. E eu louvo a Deus porque ele falou aí que os seus avós, não é? Que são os meus pais, eles foram um exemplo, tanto, não é? E falou tanto os avós paternos como maternos. E eu também posso agradecer a Deus também, pois recentemente nós estivemos em uma cidade aqui bem próximo, a cidade de Pilar, e eu vi, ficou bem claro na minha mente os exemplos bonitos dos meus avós, avós maternos principalmente, não é? Que eles foram pessoas que deixaram um legado muito bonito, um legado que toda vez não podemos esquecer. É verdade que nós estamos vivendo numa sociedade em que muitos pais estão fugindo, principalmente aquilo que você falou, a liderança masculina falhando, mas nós que tivemos este privilégio, né, de ter bons exemplos dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então precisamos agradecer muito a Deus por esse privilégio e reconhecer que cada privilégio também constitui uma responsabilidade para todos nós manter esta linha, não é? Bíblica, não é? Estabelecida por Deus, não é? Então nós louvamos a Deus pela vida do pastor Jefferson, um pastor jovem que Deus tem usado em todas as áreas, principalmente na área do ensino. Louvamos a Deus também
pela vida dos seus filhos. Ele estará retornando às suas atividades amanhã, não é? Amanhã estaremos indo até Recife, né? E voltando a Presidente Prudente, para retornarmos às nossas atividades pastorais ali ao lado, no nosso setor, o setor 2, a igreja que eu pastoreio, e também ali ao lado do nosso pastor, o presidente, pastor Samuel Padilha, a quem eu tenho a honra de estar ali ao seu lado e servindo a Deus, servindo ao reino e servindo à igreja do Senhor naquela cidade. Então, nós agradecemos a sua cooperação, a sua atenção. Você está ligado à nossa programação e acreditamos que Deus, o Senhor Deus, Ele há de recompensar, trazendo edificação, lhe conscientizando o próprio Deus através do Espírito Santo, lhe trazendo a memória de que todos nós precisamos, uns mais, outros menos, mas que todos nós necessitamos de vivenciar uma liderança genuinamente bíblica, não é? Bíblica, não é? Dentro do projeto original de Deus, não é? Cuidando, não é? Cuidando, cultivando e guardando a nossa família neste mundo de tanto pecado, tanta corrupção e este mundo tão corruptor, não é? Então, portanto, resta a gente orar a Deus, pedir como intercessores, não é? O Jefferson estará orando a Deus, agradecendo esta oportunidade, esta porta que Deus abriu para comunicar estas verdades sobre a família. Eu quero agradecer a Deus, pastor Djalma, e ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite, nesse trabalho, a Bíblia e a família. De suma importância a igreja desenvolver, buscar o crescimento, buscar a saúde da família. E, como falamos no início, a Bíblia, ela é o manual de Deus para a família. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a você que está aí, que Deus continue te abençoando. Busque ler o manual, não só ler, mas também a praticar o manual. Com certeza a sua família viverá as bênçãos de Deus na terra e um futuro com Deus na eternidade. E vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo a bênção do Senhor. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade que concedeste, Senhor, de estar nesta noite, neste programa da Bíblia e a família. E aqui, Senhor, falamos pela Tua palavra sobre a liderança masculina na família. E queremos te pedir, Senhor, neste momento, interceder por todas as famílias, por todos aqueles que estão assistindo este programa, que sejam alcançados pela palavra e que o Espírito Santo venha convencê-los, que o Espírito Santo venha restaurar o Éden perdido, venha restaurar, venha cada dia mais fazer com que homens sejam parecidos mais com Jesus, para que venhamos através de Cristo ser luz no mundo, através de Cristo ser sal da terra. Eu te peço pela família pelo pastor Djalma, toda a sua família, por esta equipe maravilhosa que aqui está, para que este programa aconteça. Muito obrigado, Senhor. Esteja com todos nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.